Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, a paz. Quero através desse vídeo falar do despojamento que o cristão deve ter e da compulsão de lágrima que eu e você precisa ter na caminhada para seguir Jesus Cristo crucificado. A gente se aproxima dessa quaresma e toda quaresma a gente faz uma intenção e uma meditação. Mas não existe meditação maior na igreja do que você olhar para Jesus Cristo crucificado. Por exemplo, a gente contempla a bem-aventurada Virgem Maria que ficou de pé. Não ficou sentada e nem deitada, mas ela ficou de pé ao lado da cruz, porque ela entendeu esse mistério. A gente olha para Santo Antônio de Pádua, a vida dele era um despojamento. Santo Antônio de Pádua não andava na purpurina, não andava bem vestido. Santo Antônio de Pádua não tinha 2, 3 roupas. A geografia dele vai dizer que ele nunca tirou a roupa dele, a farda dele franciscana. A única vez que ele tirou na vida dele foi para dar ela para um negro que estava num convento que só tinha eremita negro lá, e aquele homem estava com tentações carnais. Santo Antônio então retira a roupa dele e fala: veste a minha roupa. O homem vestiu e foi liberto de toda tentação. A gente olha para São Luís de Montfort, a batina dele era surrada do tempo. A gente olha para São Domingos de Gusmão, vai dizer também a história que ele nunca retirou aquela roupa dele do corpo. E como São Pedro de Alcântara, São Domingos de Gusmão, que veio primeiro que ele, quando ele tomava banho em algum riacho, ele se deitava sobre uma pedra e esperava a sua roupa secar, mas não retirava a roupa do corpo. O que eu quero dizer com isso? Que eu e você tem que fazer a mesma coisa? Não. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que ter esse despojamento, essa entrega total a Deus. Hoje nós vemos homens e mulheres dentro da igreja vestido a purpurina. Hoje nós vemos homens e mulheres dentro da igreja sofisticadamente. E não é isso que Jesus Cristo quer. De gente sofisticada já não basta o alto clero, que em vez de mostrar penitência e mortificação, eles andam na purpurina, eles andam na regalia. E não é isso que Jesus Cristo quer de mim e de você. Ele quer de mim e de você o exemplo da mãe de Santana de Frei Galvão, que quando ela morreu com 38 anos de idade, jovem, foram sepultar ela, ficaram com dó dela. Falaram: vamos colocar uma roupa melhor nela. Foram até os armários da casa dela, ali no guarda-roupa, e não acharam roupa nenhuma, não sei o rosário que ela usava. Sabe por quê? Diz a história que ela tinha doado todas as suas vestes para os pobres. E olha que mistério, ela não era religiosa. Ela era uma leiga, ela não era, se eu não me engano, ela não era nem de ordem terceira. Um exemplo para mim e para você que é leigo. A gente olha para São Francisco de Borja, que contemplando a morte da imperatriz se entregou a Deus. A gente olha para São Francisco de Assis, que era leigo também. A única coisa que ele foi a mais foi ser diácono. E ele fica nu e vai embora para servir Jesus Cristo. A gente olha para Santa Jacinta Marto, despojada de tudo, e ela fala nos escritos dela ali. No hospital, ela dizia claramente: seja amiga da pobreza e da simplicidade, não se apegue à riqueza e nem a bem material. E é por isso que a gente olha em Jesus Cristo falando em Lucas 10, 24. Muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram. Ouvir o que vocês ouviram e não conseguiram ouvir. Eu e você, meu irmão, faz parte dessa passagem aí. Muitos reis queriam ver o que a gente está vendo e não puderam ver. Ouvir o que a gente já ouviu através dos livros, através de pregação, através de formação, e não puderam ouvir, não tiveram a oportunidade. Porque senão teriam mudado de vida. É isso que Cristo quis dizer. É como aquela parábola de Lucas 12, 13, a parábola do homem rico. Olha que mistério, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, me segue. As pessoas não conseguem vender, eu não estou falando vender a casa, vender os bens materiais, eu estou falando vender aquilo que elas vivem.
A pessoa não consegue se apartar das suas guloseimas, ela não consegue se apartar dos seus apegos. Não consegue. No versículo 22 ele fala: não se preocupe com essas coisas. No versículo 31 ele fala: busca o reino de Deus. Olha, eu falo por mim mesmo, eu vivo da providência com 4 filhos. E quanta crítica eu recebo por causa disso. Da parte de amigos, porque eles não entendem esse mistério. Da parte do clero, da parte dos meus familiares. Eles não entendem esse mistério. E eu falo para você nesse vídeo, não me falta nada, eu tenho tudo do que eu preciso. Sabe por que eu vivo assim? Porque um dia eu vivi na regalia. Eu andava com um carro novo, eu andava com um carro tirado da agência, eu tinha 2, 3 cartão de crédito, o meu nome ia até no espaço e voltava, modéstia à parte, falando, segundo os mundanos. Eu tinha tudo que eu queria na mão. Mas quando eu conheci Jesus Cristo crucificado, que eu ia entregar pão para os mendigos na rua, porque foi assim que eu comecei meu apostolado, a minha vida dentro da igreja, eu me via com aquele carro vermelho Ferrari entregando pão para os mendigos, cachorro quente, e me perguntava, que é isso que eu quero para minha vida? Eu venho entregar comida para eles andando num carro importado? E como que pode um negócio desse? Comecei a inventar dentro de casa que o carro... Fazia 2 meses que eu tinha tirado o carro da agência. Eu comecei a inventar para minha esposa e para minha mãe que o carro estava com defeito de fábrica, até eu achar uma brecha de vender aquela porcaria e me despojar. E assim eu fui me despojando até chegar ao presente momento que nem peça de roupa eu tenho dentro do meu guarda-roupa. Quem me conhece sabe que eu falo a verdade. Eu tenho algumas camisas que eu uso aqui dentro da minha casa e minha roupa que eu saio no meu dia a dia, mais nada. Jesus Cristo quer de mim e de você um despojamento. É por isso que ele fala em Mateus 7,13, entra pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E ele fala em Lucas 18:29, ninguém que tenha abandonado por amor de Deus o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o seu filho, não receba a vida eterna e muito mais ainda nessa terra. Olha que mistério. É por isso que ele fala em João 4,34, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. E sabe por que eu cheguei nesse ponto, meu irmão, minha irmã? Isso não quer dizer que eu sou melhor que ninguém. É aquilo que São Paulo, na carta dele, ele vai dizer, Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro, o mais desgraçado é eu. Mas eu cheguei a essa conclusão de tanto ler vida de santo. E vida de santo leigo, que tinha oportunidade de viver bem e não vivia, como Santa Gema Galgani, que ela tinha uma única peça de roupa que ela costurou para ela, uma roupa preta, porque os passionistas não queriam aceitar ela e ela vivia daquela forma ali, leiga. Ela era leiga, ela não era nada além disso. E hoje nós vemos tudo ao contrário. Hoje as pessoas querem voltar à tradição, elas querem resgatar o catolicismo, elas pregam contra a campanha da fraternidade, que tem que pregar mesmo, elas falam de Deus a todo minuto, mas elas não vivem nada, elas não conseguem viver nem 3% daquilo que Deus pede delas. Elas estão mais enraizadas, é como São Luís de Montfort fala, é como sapo apegado à terra. Está enraizado nas coisas desse mundo, não consegue se despojar. Eu conheço uma pessoa que tinha um carro e ela ficou 7 anos sem lavar o carro. Sabe quem lavava o carro para ela? Deus lavava o carro para ela quando mandava a chuva do céu. Porque ela vivia, quando ela era do mundo, enjoelhada, adorando aquele monte de ferro velho de lata, e encerando e arriando o carro todo final de semana. Quando ela conheceu Jesus Cristo, ela se recusou a lavar o carro. Hoje as pessoas têm medo. Elas falam, não, mas eu tenho que preservar esse bem, porque senão eu perco dinheiro na hora de vender. As pessoas não param nem para calcular, que ela não sabe nem se ela vai viver mais 2 minutos. Quem dirá preservar um bem material que ela pode bater ali na esquina e destruir tudo. As pessoas estão enraizadas nesse mundo
E não é isso que Jesus Cristo quer para mim e para você. É por isso que ele fala em João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me quer servir, siga-me. E aonde eu estiver, estará ali também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. E se não honra nesse mundo, meu irmão, minha irmã, vai honrar na vida eterna. Não se engane. Você precisa se tornar um escândalo diante das pessoas. Se você não se tornar um escândalo aonde você pisar, você não consegue mudar nada. Não adianta pregar contra o aborto, pregar contra o clero irregular, sendo que você mesmo não mudou. Você tem que começar a mudar na tua rua em primeiro lugar. Às vezes eu me pego pensando, enquanto o meu vizinho não baixar a música aqui do lado da casa dele, respeitando eu, sabendo que aqui tem um homem de Deus, é sinal que eu não mudei em absolutamente nada ainda. A pessoa não consegue nem mostrar a aparência de santidade para os vizinhos e ela quer mudar a igreja. Sabe por que isso acontece? Aleluia, caiu tudo aqui. Sabe por que isso acontece? Porque a pessoa não conseguiu se despojar ainda das vestes velhas, meu irmão, minha irmã. E os apóstolos entenderam isso quando Jesus fala para eles em João 15:19. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria, como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, o mundo vos odeia, assim como também me odeia. E é por isso que ele fala no capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de São João. Eu referi-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. No mundo você vai ter aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Hoje as pessoas falam de viver um catolicismo verdadeiro, mas ela mesma não consegue se despojar de coisas simples. O que o patrão ou a patroa exige dela, ela vai lá e faz. Ela não consegue, meu irmão, se entregar na mão de Deus com uma fé viva e verdadeira. Tem muita gente aí, por exemplo, que vai tomar a vacina com medo de perder o emprego. Não estou querendo dizer que a vacina vai matar, não. É só apenas um exemplo. É por isso que São Tiago fala em capítulo 4, versículo 4. Não ama esse mundo. Se você ama esse mundo, você é inimigo de Deus. É simples assim. A palavra ela não tem desvio, ela é reta. São João tem a mesma concordância, capítulo 2, versículo 15 da primeira carta. Não ameis o mundo. Quem ama o mundo não está nele o amor do Pai. Não está em você o amor do Pai se você é amante desse mundo. No versículo 17 ele continua. O mundo passa com suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Olha que palavra de fogo. Miqueias também fala no capítulo 2, versículo 10. A terra não é um lugar de descanso. Não dá para conciliar o reino de Deus com essa terra. Eu e você precisamos se despojar, meu irmão. Não tem para onde correr. E é por isso que ele fala, Jesus no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 48, se eu não me engano. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu anunciei, julgá-lo-á no último dia. Vai julgar no último dia. É necessário um despojamento das vestes velhas para viver a nova. Começar primeiro viver para depois querer pregar. Primeiro viver a autenticidade do evangelho. Isso eu não estou querendo dizer que você não vai ser irrepreensível, a gente cai, mas é como o livro do Provérbio fala, o justo cai 7 vezes, mas ele se levanta rapidamente, enquanto o ímpio desfalece na desgraça. É necessário a gente se despojar. E é por isso que eu estava meditando nesse mistério. Jesus Cristo ele é despojado das vestes dele 4 vezes. A primeira vez que Jesus Cristo é despojado das suas vestes é na Santa Ceia. E a Santa Ceia ela representa ali para mim e para você o primeiro inimigo que é o mundo.
Olha que mistério, aquele que é adorado pelos anjos do céu, ele se inclina ali, retira suas vestes, se inclina diante dos pés dos pecadores, que eram os apóstolos. Aquela cabeça que faz tremer os anjos se submete aos poderes dos homens, e ali ele começa a lavar o pé dos discípulos, como um escravo, porque era o escravo que lavava o pé dos outros naquela época. Jesus Cristo se despoja das vestes e lava o pé de pecadores. Ele que é o Rei dos Reis. Ele lava o pé daqueles mendigos, daqueles homens ímpios que eram os apóstolos. E é por isso que São Pedro pensa com ele mesmo: como o mundo me iludiu, São Pedro pensava. Eu queria ser grande. Aterrado de pavor, não pude suportar que Deus se humilhasse aos meus pés. Então ele diz ao Senhor: não vai lavar o meu pé jamais, Senhor. E é por isso que Jesus Cristo fala para ele: se eu não lavar teus pés agora, você não vai ter parte comigo. Jesus Cristo mostrava para São Pedro: se despoja do mundo. O mundo quer te fazer grande. O mundo quer te colocar à frente de tudo. O mundo quer te fazer superior aos outros. Mas eu que sou o dono do mundo, eu me sujeito como um escravo para lavar teus pés, filho. Assim você deve se despojar também. O mundo havia engolido São Pedro. Então ele cai na real. Aqueles pés que corriam para o mundo são lavados naquele momento. E São Pedro entende que ele não é ninguém. Que se o mestre dele lava os pés dele, ele também tem que lavar o pé do próximo. Esse é o primeiro despojamento que eu e você tem que ter desse mundo, meu irmão, minha irmã. Desse mundo você não vai levar nada. Desse mundo não vai sobrar pedra sobre pedra. A única coisa que você leva desse mundo, meu irmão, é uma vida penitente e orante para ficar na presença de Deus. E quando a gente olha para esse segundo despojamento de Cristo, foi na flagelação. Eles despem Cristo, tiram a roupa de Cristo para flagelar cruciantemente a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles maceram a carne de Jesus Cristo, que é o nosso segundo inimigo. O primeiro é o mundo, o segundo é a carne. Jesus Cristo sofre na carne dele, para que eu e você, meu irmão, se despoje das obras carnais. É por isso que ele fala no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito vivifica, a carne de nada serve. Ele sofre na carne para que eu e você mate a nossa carne. São Paulo fala em Gálatas 5:24. Aqueles que são de Jesus Cristo crucificam a carne com as suas paixões. Mata a carne com as suas paixões para viver em Cristo. É por isso que Jesus Cristo é despido das suas vestes nesse momento e recebe aquela flagelação na carne sacrossanta dele, para que eu e você mate a nossa carne. Mate os desejos carnais. E aí quando a gente olha a terceira vez que Jesus Cristo é retirado das suas vestes, a gente olha a coroação de espinho. A coroação de espinho representa o demônio. Jesus Cristo é despido de suas vestes e ali ele recebe aquela coroa de espinhos com um manto de púrpura fedorento. Ele sofre na mente dele, na cabeça dele, aquilo que o demônio nos sugestiona nos ouvidos, nos nossos pensamentos a todo minuto, para que eu e você se desvie das coisas de Deus. Jesus Cristo sofre na mente para que eu e você não entregue a mente ao demônio. Olha que mistério, meu irmão, minha irmã. Por isso que eu e você deve se despojar das vestes do demônio, eliminar os pensamentos malignos e viver para Cristo. Jesus Cristo ele sofre com a coroa de espinhos, meu irmão, como mostra uma pintura que uma vez eu vi, que a coroa de espinhos estava crivada na cabeça de nosso Senhor, mas que um espinho perfurava o seu supercílio, de modo que batia no seu rosto aquele espinho e não tinha como ele fechar os olhos. E quando eu contemplei essa pintura que eu vi na internet, eu fiquei meditando naquilo que São Bernardo falava, que a coroa de espinhos perfurou de uma tal maneira o crânio de Cristo que até
os miolos do cérebro de Cristo pularam para fora. Então aquele espinho perfura o supercílio, fura ali, atravessa os olhos de Cristo, de modo que ele não conseguia fechar mais os olhos. E é como fala em Jeremias, capítulo 14, versículo 17. Os meus olhos choram em lágrimas sem fim. Os olhos de Jesus Cristo choravam lágrimas sem fins. Por quê? Porque tenta você ficar com o olho aberto sem piscar ele. Teu olho vai começar a arder, assim como o de Jesus Cristo ardeu. É por isso que fala em Jeremias capítulo 2, versículo 11. Ardiam-me os olhos de tanta lágrima, a minha bilis se espalhou por terra, de tamanha dor que Jesus Cristo sofreu ali naquele momento com a coroa de espinhos. É como fala em Provérbio capítulo 6, versículo 4. Não concede sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Jesus Cristo não teve sono e repouso nos olhos dele. É por isso, meu irmão, minha irmã, que Nossa Senhora, na quarta estação da Via Sacra, ela encontra Jesus Cristo. E Santo Afonso de Ligório vai dizer que quando ela encontra Jesus Cristo, ela vê o olho dele empapado de sangue. Porque não tinha como limpar por causa daquele espinho. Então Jesus Cristo põe a mão nos olhos e tira aquela papa de sangue e olha para a mãe dele. E a mãe dele cai em prantos de choro, vendo aquele espinho que não dava descanso aos olhos do seu filho amado. Assim o demônio perfura a nossa mente como uma coroa de espinhos, querendo levar eu e você para o inferno. Assim ele transgride os nossos olhos, que é a lâmpada do nosso corpo, para fazer eu e você olhar aquilo que não é de Deus. E eu falo isso para você por experiência própria. É isso que o demônio quer para mim e para você, eliminar eu da presença de Deus. E eu e você precisa se despojar dessa veste. Assim como Cristo foi despojado, recebeu aquele manto de púrpura, que era o pecado dos homens, e recebe aquela coroa de espinhos. E quando a gente olha para a quarta vez que Jesus Cristo é despojado de suas vestes, é ali na Santa Cruz. A cruz, meu irmão, minha irmã, é o nosso, representa o quarto inimigo, que somos nós mesmos. É o mundo, a carne, o demônio e nós mesmos. E aí, aqui eu e você tem que vencer a nós mesmos, os nossos maus hábitos, e ser crucificado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você precisa entender esse mistério e olhar para a cruz de nosso Senhor e aceitar aquilo que Ele manda para nós, seja qualquer tipo de sofrimento, ainda que a gente não aceite, ainda que a gente range os dentes diante das realidades que nós vivemos no nosso dia a dia. A gente tem que sustentar o bom combate, como a gente olha nesse vídeo, Jesus Cristo crucificado. É como fala o livro do profeta Isaías: eu enrijeci o meu rosto, convicto de não ser desapontado. Jesus Cristo, ele mostra para mim e para você na cruz que eu e você tem que vencer a nós mesmos, meus irmãos. É como fala em Jó capítulo 1, versículo 21. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Jesus Cristo sai nu do ventre da mãe dele, é enrolado em faixas. E nu ele vai sair desse mundo novamente. Quando a gente vê esses panos envoltos da intimidade de Cristo, ela fala para o Padre Gobi, no livro azul do Movimento Sacerdotal Mariano, que ela tirou o véu da cabeça dela para cobrir a intimidade do filho, porque ele estava nu na cruz. Olha que mistério. Eu e você precisa se despojar de nós mesmos, meus irmãos. É como fala em Eclesiastes 5,14. Nada você receberá que poderá levar consigo mesmo. Jesus Cristo mostra isso para mim e para você na cruz. Você precisa vencer a você mesmo, pedindo essa graça a Jesus Cristo crucificado. Para de tanto olhar celular. Para de tanto ler livro.
e olhe mais para a cruz. Nós conhecemos homens missionários bondosos, nós conhecemos pessoas que estão dentro da igreja com fervor, só que elas não entenderam o mistério da cruz. Mistério esse que Santo Tomás de Aquino fala para São Boaventura: da onde você tira as tuas meditação? Da onde você tira as tuas graças? Como que você tem esses escritos maravilhosos? São Boaventura fala para ele: vem que eu vou te mostrar. Entra ali na cela dele e mostra Jesus Cristo crucificado. Fala: é daqui que eu tiro tudo. Olha que mistério. Não adianta ler pilha de livros se você não olhar para o crucificado. É o crucificado que vai ensinar você, como São João da Cruz dizia: eu aprendi mais olhando para a cruz do que lendo pilhas de livro. Olha que mistério, meu irmão. É esse despojamento, meu irmão, do crucificado que eu e você precisa ter. Sendo você leigo ou consagrado, você precisa se despojar desse mundo, meu irmão. Se desligar daquilo que o mundo ata você. O mundo tem atado as pessoas, elas querem falar de Cristo, mas elas não conseguiram nem se desatar dos grilhões desse mundo. E olha que palavra mística, hein, que São Paulo vai falar em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Ele fala claramente para Timóteo e para todo mundo, é para a igreja que ele está falando. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. As pessoas não contentem em ter um vestuário e apenas alimento, elas querem terem mais. Elas querem ter reserva de dinheiro, elas querem ter uma geladeira farta, elas querem ter vários sapatos, vários tênis e querem falar ainda de Jesus Cristo. Não dá para viver desse jeito aí. Eu não consigo andar com gente assim. Eu não consigo fazer parte de uma comunidade que viva contrário a essas palavras. Eu não consigo. Eu não consigo. Faz mais de ano que eu não sei o que é comprar uma peça de roupa para um filho meu. Tudo que entra aqui é ganhado. É ganhado. E quando não serve mais para eles, a gente passa para frente. O mundo, meu irmão, não pode engolir eu e você. É por isso que São João fala em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz sob o maligno. Olha, é aquilo que São João Crisóstomo diz. Só dá tudo pelo tudo aquele que traz a compulsão no coração. Sem isso é balela, meu irmão. É história da Disneylândia. É história de filme de romance. Só dá tudo pelo tudo que é Cristo, aquele que traz a compulsão no coração. Se você não trazer uma compulsão verdadeira no coração, de uma conversão verdadeira, você não consegue acompanhar os passos de Cristo. Como o próprio Papa não entendeu quando São Francisco levou a regra para ele. E ele olhava para São Francisco e falava: mas isso aqui não é regra, isso aqui é o Evangelho. Ele falou: mas pois bem, a nossa regra é o Evangelho. Tem mais santo leigo na ordem franciscana do que santo consagrado, para você ter uma ideia. Tem mais santo de ordem terceira ali diante da ordem franciscana do que próprio santo consagrado. Eu e você que é leigo somos chamados ao despojamento. A exemplo dos 3 pastorinhos de Fátima. É um escândalo para as crianças de hoje. Um exemplo de uma Santa Gema Galgani. É um escândalo para essas moças evangelizadoras de hoje. Nós precisamos trazer essa compulsão no coração. Essa história de que eu fui convertido no fogo, eu recebi um batismo. Não. Se não tiver compulsão no coração, como teve São Pedro, ali foi a conversão de São Pedro, quando ele negou Jesus Cristo 3 vezes. Ele traiu Jesus Cristo 3 vezes. Mas a conversão dele veio de que forma? Compulsão no coração. A Sagrada Escritura diz que a hora que ele contempla Cristo e o galo canta, ele sai e chora amargamente. A compulsão no coração. É como São Paulo quando ele recebe a conversão dele. Como ele mesmo fala: eu vi Cristo como um aborto, abortivo, instantâneo. Puf! Ele teve compulsão no coração durante 3 dias. Ele falou: agora eu estou cego.
que eu sou diante dessa realidade? Eu conheço um missionário que quando ele pegou o avião, a uma única vez que ele pegou o avião, a meditação dele foi essa. Ele falava ali no alto, no meio das nuvens, Deus falava com ele, com esse missionário. Quem é você agora, filho, diante dessa realidade aqui? Se o avião cai, para onde você vai? Quem é você agora? A compulsão no coração precisa fazer parte da nossa vida. E é por isso que Jesus Cristo mostra essa compulsão, chorando ele 3 vezes, querendo mostrar algo para mim e para você que eu vou te falar agora. Eu lembro esses tempos que eu estava num domingo à tarde e eu vi os meus 3 filhos brincando aqui e eu tirei uma meditação disso. Eu vi o meu primeiro filho mais novinho que veio reclamar porque ele pisou na merda ali no corredor. Ele pisou na merda. Esse é eu e você, que pisa na bola com Deus, que está no meio do fedor, na merda. E que a gente vê ali a nossa realidade como um cadáver. A gente só pisa na bola com Deus. A gente não consegue progredir na fé. A gente só faz, desculpa a palavra, cagada. Eu olhava minha segunda filha mais velha, cabelo dela comprido, tampando o rosto dela, ela estava agachada no chão fazendo desenho, pintando ali, desenhando ali. E eu via nela, eu e você, que é iludido com as coisas desse mundo, que pensa que a vida é um desenho, que pensa que a gente vai durar para sempre, que a gente não vai ser chamado a juízo. Então a gente vive ali naquele conto de fada, pintando historinha. E eu olhava para o meu terceiro filho, que estava ali brincando, que é o meu filho do meio. Ele estava tentando, a minha filha que estava pintando e o meu outro filho que pisou na merda. É eu e você, que além de pecar, leva os outros para o inferno também. A gente não consegue progredir em virtude e fica tentando os outros. A gente não consegue entrar na graça de Deus e ainda quer questionar os outros. Esse é eu e você. E quando eu olhava para o meu crucificado aqui, parecia que eu via Jesus Cristo chorando, meu irmão. E eu falei para ele, Senhor, por que o Senhor tanto chora, Senhor? É por causa dos meus inúmeros pecados. E ele falou para mim nesse dia, eu chorei por você 3 vezes, filho, para que você entenda esse mistério. E aí, meu irmão, é o tríplice choro que Jesus Cristo traz e mostra para mim e para você essa tríplice compulsão que eu e você tem que ter no coração. Primeira vez que Jesus Cristo chora na Sagrada Escritura foi ali sobre o cadáver de Lázaro. Esse é eu e você que está morto como Lázaro, mas Cristo ressuscita a gente. Ele chama a gente para trabalhar na vinha e eu e você guarda o talento debaixo do tapete. Eu e você não consegue ter compulsão no coração. Eu e você não consegue sustentar o bom combate. Ele ressuscita eu e você como ele ressuscitou Lázaro. Como fala lá no Salmo 54, versículo 14. Da morte livraste minha vida e da queda dos meus pés. É isso que Jesus Cristo mostra para mim e para você. Ele chora diante de Lázaro, porque ele ressuscita Lázaro ali naquele momento, assim como ele ressuscita eu e você. E eu e você não traz a compulsão no coração, eu e você não chora pelos nossos pecados. Quando a gente olha para a segunda vez que Jesus Cristo chora, ele chora sobre Jerusalém, que é a cidade santa, que representa o mundo que eu e você está mergulhado. Eu e você não consegue chorar pelas vezes que eu e você viveu nesse mundo. As pessoas não conseguem fazer uma vigília, elas não conseguem se posicionar na presença de Deus, elas tinham coragem de desfilar em rua pulando carnaval, elas tinham coragem de militar em quermesse ali bebendo cachaça. Hoje elas não conseguem fazer uma procissão do rosário na rua, elas não conseguem sair com um rosário rezando na rua. Chora, meu irmão, tenha compulsão no teu coração. É isso que Jesus Cristo quer para mim e para você. E a terceira e última vez que ele chora sobre a cruz, dizendo: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. É eu e você que deve estar continuamente aos pés da cruz, adorando aquele que morreu por nós.
É como fala em Lamentação 2,18: não te dê descanso aos teus olhos, não cessem eles de chorar. São João Crisóstomo fala isso. Se você não tiver compulsão no coração de lágrima, como Jesus Cristo mostra para mim e para você, porque ele é Deus, ele não precisava chorar por nada. Ele sabe de todas as coisas, do que vai acontecer e do que já aconteceu e o que está acontecendo nesse momento. Mas ele mostra que eu e você tem que ter isso. A gente tira esse exemplo de São Francisco, que perdeu a visão dos olhos, de tanto que ele chorava de amor por Jesus Cristo crucificado. É quando ele vai morrer que os frades falam para ele: o que o senhor quer que a gente faça para o senhor se alegrar? Que a gente cante uma canção, que a gente cante os salmos, que a gente conte uma história de um santo, que a gente lê a Sagrada Escritura. O que o senhor quer? E ele fala para os frades: eu não quero nada, me traz somente a cruz do Senhor. Quando ele abraça Jesus Cristo crucificado, ele banha os olhos dele em lágrima. Isso é uma verdadeira conversão. Isso é uma verdadeira compulsão. As pessoas, elas conseguem chorar por uma cena de filme, ou por um parente que morre ali, por um filho, por um pai, por uma mãe, por um tio, por um irmão, mas elas nunca choraram por Jesus Cristo crucificado, elas nunca derramou uma lágrima por Cristo. Olha que miséria de vida que é essa, elas ainda querem falar de Jesus. Nunca chorar. Ela chora por cena de filme, por final de novela, ela chora pelo time que perdeu. E ela nunca chorou por Jesus Cristo crucificado. Ela não consegue derramar uma lágrima. É por isso que Santo Agostinho fala que uma lágrima que você derrama meditando na paixão de Cristo vale mais do que um ano de jejum a pão e água. Cadê a compulsão do nosso coração? A gente vê esse tríplice choro de Cristo quando a gente vê na negação de São Pedro, como eu falei, ele sai e chora amargamente. A gente vê esse tríplice choro nas mulheres que ali acompanhavam a subida de Cristo ao Calvário. A gente vê esse tríplice choro na própria Mãe Santíssima. O choro amargo dela ali aos pés da cruz. Mas um choro perfeito, mostrando a adoração perfeita a Deus. O povo não sabe mais o que é isso nos dias de hoje. É necessário ter esse choro perfeito, meu irmão. Como a pecadora lá em Lucas capítulo 7, versículo 33. 3 vezes é o choro dela. Primeiro ela banha os pés de nosso Senhor com as lágrimas. Aqui a gente vê os nossos pés que é sepultado para o pecado. Mata o pecado em você para viver a santidade. A gente vê o segundo choro quando ela enxuga os pés de nosso Senhor com os cabelos dela. Como há milhares de fios ali na nossa cabeça, assim são os nossos pecados, que a gente tem que chorar por eles. Terceiro, ela beija e unge com perfume os pés de nosso Senhor. É a cruz, o sepultamento, é o beijo da adoração e o perfume das boas obras. É isso que Jesus Cristo quer para mim e para você. Nós vivemos uma raça nesses dias de hoje que está se contemplando aquela passagem de Mateus capítulo 15, versículo 8. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O trabalho da pessoa retira ela da presença de Deus. Tudo retira ela da presença de Deus. Ela entende de motor de carro, ela entende de instalação, ela entende de clima, ela entende de planta, ela entende de tudo que esse mundo proporciona, mas ela não entende de Sagrada Escritura, ela não entende de catecismo, ela não entende de vias que levam à santidade, ela não consegue entender esse mistério. Elas conseguem ler um monte de livro, mas elas não entendem aquele pequenino livro de poucas páginas chamada Imitação de Cristo. Elas não conseguem entender isso, não tem compulsão no coração para buscar a Deus. Não tem fervor de espírito. E esse pequeno vídeo quer levar você a isso. Daqui uns dias a gente entra na quaresma. Entra com uma compulsão no teu coração, meu irmão. Entra numa reflexão. Quantas vezes você olhou para a cruz já e chorou?
Você chora por fim de namoro, você chora por tudo, mas por Jesus Cristo você não chora. É que miséria que é essa? E ainda você vem falar que você é consagrado a Nossa Senhora, que você ama Cristo. Ama nada, tá longe esse amor aí. O nosso amor, a maioria das vezes, é o amor de Judas Iscariote, somente buscando o interesse próprio. E não o interesse de Jesus Cristo de Nazaré, que chama eu e você a andar na simplicidade, a viver ali a humildade, a andar simples. Hoje as pessoas andam na purpurina, não tem compulsão de lágrima, não tem despojamento, não fica na presença de Deus. E não é isso que Cristo quer. Ele quer de mim e de você uma pessoa forjada. Porque entenda isso, se você realmente quiser entrar no caminho real da cruz, você vai sofrer, não tenha dúvida disso. Você vai entrar num sofrimento. É como Nossa Senhora falou para Santa Bernadette, eu não te prometo alegria nesse mundo, mas só no outro. É isso que Jesus Cristo quer para mim e para você. Toma sua cruz e me siga com compulsão e despojamento. Salve Maria Imaculada.